de número 30, de Severino Sombra. Severino Sombra, educador, sociólogo, escritor e político brasileiro, fundador da Universidade Severino Sombra, da cidade de Vassouras. Paulo Roberto, você é estrela da noite. Palco é seu. Um abraço, querido. Obrigado a presença de todos vocês. Como dizem, né? Peito aberto. Eu me sinto um privilegiado de fazer parte da academia e de estar junto com vocês. Não me sinto tão à altura, mas me sinto honrado. Contar um pouquinho da minha história. Eu nasci em Partido Alferes em 65. Os meus filhos brincam que eu só nasci em Partido Alferes, não. Só nasci em Vassouras. Porque naquela época não tinha muita estrutura em Pati. A mulher ia de trem, a mãe ia de trem para Vassouras, tinha um filho lá e voltava. Foi isso que aconteceu comigo. Mas aí eu brinco com eles. Não. Paulo, só um minutinho. Deixa eu pedir a todos para fechar o microfone, porque está fazendo ruído. Por favor. Fechar o microfone, por favor. Podemos, né? Só o do Eduardo, que acho que ainda está aberto. Meu? Não. Peraí. Para não ser... Aí, fechou. Então, Aí a minha mãe foi de trem para Vassouras, eu nasci lá, mas eu gosto de pensar que o corpo nasceu lá, mas a alma já era de Pati, estava só esperando eu chegar para me formar, porque eu amo Partido Alferes. Partido Alferes é uma cidade que está no coração, eu cresci aí, até a primeira série primária, em Partido Alferes, naquela escola municipal, quase em frente ao posto do Dilson, acho que vocês conhecem, fica à esquerda, à direita ali de quem está saindo de Pati em direção a Miguel Pereira. Então eu fiz a minha primeira série ali e fui para o Rio de Janeiro. Meus pais foram para o Rio, fui para o Rio de Janeiro. Mas todas as minhas férias era sempre o mesmo pedido: pai, me leva para casa dos meus avós que eu quero ficar lá em Partido Alferes. E pelo menos no meu período de férias, ela era toda em Partido Alferes. Meus avós eram lavradores, né? Gente bem humilde, lavradores, mas eu amava estar com eles, eu amava estar em Partido Alferes, estar no meio, ir às cachoeiras, caminhar pelas estradas de Pati. Então, meus pais são de Pati, né? Minha mãe de Palmares, meu pai de Arcozelo, e aí se conheceram, casaram e formaram a nossa família. Talvez alguns possam conhecer aqui meu pai. Meu pai era Enir Laprovita, meu avô era Angenor Vieira, minha avó Marina Laprovita. Isso por parte de pai. Por parte de mãe, minha mãe era Maria da Glória, lá de Palmares, né? Os meus avós maternos, eu não os conheci, porque a minha mãe era caçula quando minha avó morreu, e depois meu avô casou novamente com a dona Joana, que tem a minha tia Carminha, que faz parte também da academia. Mas eu não o conheci a dona Joana, minha avó também, mas a avó materna mesmo também, nem a avó eu conheci. Então, essa é a minha ligação com o Partido Alferes e meu amor por Partido Alferes. Eu tenho orgulho de falar que sou de Pati. Quando me perguntam onde você nasceu, eu tenho orgulho de falar. Quando ouço o hino nacional, eu sinto prazer, eu sinto alegria no coração. Então, esse daí é um pouco do Paulo. Cresci no Rio de Janeiro, estudei em escolas estaduais, até o segundo grau. No segundo grau, meu pai teve condições de pagar, e aí eu estudei numa escola particular, né? Mas os meus estudos, eu sempre tive duas grandes dificuldades. Eu era bom em matemática, química, física, história, dava aula para os meus amigos, para minha turma de matemática, química e física, isso até
às vésperas do vestibular, eu sempre dava aula para eles e tudo, mas eu sempre tive duas grandes dificuldades. Uma era o português, sempre foi uma dificuldade para mim, e o inglês. E hoje tem uma esposa que é professora de inglês e até hoje eu não aprendi inglês. Mas o português sempre também foi uma dificuldade, a não ser quando era interpretação. Quando nós tínhamos a prova de interpretação de texto, eu vibrava, que era eu sabia que aí eu teria uma nota muito boa, porque eu gostava de interpretar os textos, ler e interpretar, mas em compensação, na outra área de gramática, ortografia e tudo, eu sempre tive muita dificuldade. Gente, eu vou falando, mas depois vocês vão interrompendo, falar que só ficar falando é muito difícil. Como o Edmilson falou, eu estou ocupando a cadeira 30, né? O patrono é o Severino Sombra, eu fiz uma colinha aqui, gente. Eu não conhecia, eu vim conhecer através da academia aí, e como o Edmilson já falou, ele foi um militar, sociólogo, escritor, educador e político brasileiro, né? Eu vi, ele nasceu no Ceará, aí Francisco, eu sei que é de Ceará, ele nasceu no Ceará. Já vou abrir, Edmilson, para o Francisco, ele levantou a mão aqui. Que beleza, eu não sabia dessa passagem dele, não, que ele era cearense, não. E uma coisa que eu ia te perguntar é em relação ao seu pai. Seu pai foi deputado federal ou estadual, mas é deputado ou irmão dele? O meu tio, Ademir Laprovita, ele foi deputado federal por alguns mandatos. O meu pai chegou a ser deputado federal por um mês, porque ele era suplente. Eu não estou escutando. Não está escutando? O pessoal está ouvindo bem ou só o Eduardo? Só Eduardo. Bem, eu estou ouvindo bem. Deve ser a conexão dele que ele está viajando. A sua conexão que deve estar ruim, Eduardo. Ou o som do carro aí, tá no Eduardo. trânsito. Vou aumentar o som, talvez. Tá. Eu sei. Tá tudo bem, para mim também tá bom. Então, o meu Eu estou tio... ouvindo perfeitamente também. Obrigado, gente. O meu tio, o Odeni, ele foi deputado federal por alguns mandatos. O meu pai só foi deputado por um mês. Por um mês ele foi suplente, né? Mas foi só por um mês só. Mas sempre estiveram envolvidos com política. O meu tio até chegou acho que no segundo ou terceiro mandato, ele me procurou para querer ingressar na vida política também. E eu falei, tio, me pede qualquer coisa menos isso. Estou fora, não quero. E aí eu esquivei e saí, não aceitei. Só uma pergunta, seu pai faleceu em que ano? Meu pai faleceu em 2015. Ah, então eu conheci ele na campanha do Dilson, em 2006, foi o ano, a primeira eleição que eu participei ativamente, aí, apoiando o candidato Dilson a prefeito, né? E seu pai ajudou, ele era uma pessoa forte no apoio ao seu Dilson. Eu conheci ele, então. O meu pai e o Dilson eram muito amigos. Muito amigo. Então eu conheci seu pai, tive o prazer de conversar com ele. Ah, que legal. Muito Fico prazer. feliz. É isso aí. Um grande abraço aí, seja bem-vindo. Parabéns. Obrigado. Hoje a noite é sua. Valeu. Voltando ao patrono aqui, o Severino Sombra, então ele é de Ceará, ele nasceu em 1907, em Maranguape, e ele faleceu em Vassouras, em 2000. E, como o Edmilson falou, ele fundou a Universidade Severino Sombra em Vassouras. Ainda, alguém sabe me dizer se ainda existe essa universidade lá? É a universidade que tem a medicina? Eu não sou. Exatamente, existe. Existe e é forte. É muito forte. Existe sim. Ah, legal. Então, com certeza, foi onde eu devo ter nascido. Né? Então, eu já tenho uma ligação com ele já há mais tempo, eu não sabia. Né? Ele escreveu alguns livros, mas sobre sociologia, sobre universidade também. E dele, mais ou menos, o que eu sei é sobre isso. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa sobre o Severino Sombra, estejam à vontade. Senão a gente continua. Não, o Paulo, Oi, Nilson. a Ana Dulce também aguardando.
Não, não quero saber do Severino Sombra, não. Quero saber do Paulo Roberto. Isso, eu vou continuar. Mas depois da Ana. Não, Ana, primeiro você. Não, boa noite, Paulo. Impera nessa casa. Boa noite, Ana. Obrigada. Boa noite a todos aí, boa noite, Paulo, sucesso, essa noite é sua, né? Obrigado. Estamos aqui para dividir com você e aprender muito, tenho certeza. Não, você perguntou sobre a universidade, eu tive lá há pouco tempo, eu fui pesquisar sobre o meu bisavô para o livro, inclusive eu fui muito bem recebida por uma das diretoras, ela está a todo vapor, a universidade. Ela aumentou, acho que 30% o alunado após a pandemia. E abriu uma extensão do curso de medicina. Me parece que, não sei se é Teresópolis, ele abriu um curso de extensão. Era só isso que eu queria colocar. E eu acho que ele foi professor também. Ele tem alguma coisa ligada à pedagogia dessa região aí. Certo. Eu acho também que ele foi professor lá e logo depois assumiu o cargo de direção também, né? Eu li algumas coisas no Google sobre ele, mas não entro em tantos detalhes. Edmilson. Opa, então vamos lá. O Paulo, eu vou tirar o foco do Severino Sombra, eu vou para o Paulo Roberto. Ok. Provocar você para você falar do seu livro, Colheita Madura, né, que eu tive o prazer de prefaciar, tá aí quentinho para sair, mas eu não vou comentar. Os comentários sobre o livro é um direito seu. Eu queria que você falasse um pouco da história, como é que surgiu a tua ideia, né? Ok. Eu posso chegar nele daqui a pouquinho? Pode. Contar um pouquinho mais ainda do Paulo, na trajetória de escola e tudo. Eu não fui, como é peito aberto que eu falei, eu não fui muito adepto a muita leitura, não tive muito incentivo, apesar que teve professores que a cada bimestre pedia para que a gente lesse um livro. Então, nós lemos lá Dom Casmurro, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água e alguns outros, né? Mas eu já gostava de escrever e fazer poesias. Ainda novo, ali talvez com meus 14, 15 anos, 16, eu escrevia e fazia poesia. Mas era aquilo, ficava só para mim. Eu tinha um livro com essas poesias que minha mãe, talvez há um ano atrás, me mostrou esse livro. Eu estou tentando recuperar esse livro, eu não sei onde ele está. Ela me mostrou que ela tinha guardado meus escritos, minhas poesias. Mas eu sempre, em algumas conversas aí com os autores, eu questionei sobre quem influenciou você, né? Como influenciou. É engraçado como um educador, ele pode influenciar tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Eu não sei porque eu tinha dificuldade na matéria dele, do meu professor de português, e quando eu apresentei alguns poemas que eu tinha feito para ele, ele foi, assim, um crítico bem para jogar você para baixo, sabe? Bem pejorativo mesmo, e ele me desmotivou bastante na escrita, e foi um período que eu parei de escrever, eu simplesmente abandonei a escrita, mas sempre gostei de arte. Tentei pintura, fazer obra de arte em giz, né? Fazendo escultura em giz, também eu fiz quando era novo. Mas eu sempre gostei de escrever. E agora a minha chegada na academia me ajudou bastante nisso, porque eu estou voltando a escrever. Eu conheci um autor também mineiro, Roberto Mon, e ele sempre falava, escreva todo dia sobre alguma coisa, sobre o teu cotidiano, mas todo dia escreva alguma coisa. E eu comecei realmente a escrever. E aí eu tinha voltado já tinha voltado a fazer alguns poemas, alguns amigos gostaram dos poemas que eu estava fazendo, mas também, infelizmente, eu não guardei, os perdi. E agora eu estou retomando tudo isso novamente com a academia. A pandemia foi positivo também em alguns aspectos para a minha vida, porque eu tenho um livro, né?
Eu tenho um livro que eu escrevi há mais ou menos uns 20 anos atrás, sobre algo que sempre me incomodou, a questão da educação infantil e como muitas crianças se perdem na questão da educação. E uma desse grupo de crianças eram os filhos dos lavradores, que sempre chegam em determinado momento, tem aquela grande briga, porque tem que largar a escola, o banco de escola, para ir para a lavoura, para a sobrevivência da família. E isso me incomodava e eu resolvi escrever sobre isso. Então eu fiz um romance. O Edmilson teve o prazer de ler e escrever também, o prefácio lá do livro. Esse livro está pronto. E esse livro estava pronto há 20 anos. E na pandemia, eu cheguei para minha esposa, só que ninguém nunca tinha lido o livro, os meus rascunhos. Aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, você pode ler um livro para mim, o meu livro? Ela falou, leio, mas seja crítica, não seja só minha esposa, seja crítica. E ela, deu um tempo, ela leu o livro, ela chegou para mim e falou assim, eu gostei muito do seu livro. Aí aquilo me animou. Aí eu levei o meu livro para minha nora. Minha nora é uma devoradora de livros. Agora eu estou em dúvida do número exato, mas no mínimo ela lê 3 livros por semana. Ela é uma devoradora de livros, ela ama ler. E ela é crítica. Aí eu falei, vai ser ela. Passei para ela e falei assim, leia meu livro e seja crítica. Ela leu o livro e falou, nossa, eu até chorei, gostei demais. Aí me animou. Então, eu falei, vou aproveitar a pandemia e vou tratar esse livro. Tinha um escritor, ele morreu muito novo, ele era um jornalista de onde eu trabalhava. Eu trabalho em veículo de comunicação já há 31 anos. E ele é escritor, por um acaso agora deu branco no nome dele, mas no decorrer eu devo lembrar. E uma vez eu contei mais ou menos de como era o livro, e ele havia se interessado muito, ele falou, vamos publicar esse livro é ótimo, o tema é ótimo, o que você me contou é ótimo, vamos publicar, mas eu tive sempre resistência. Provavelmente a minha resistência estava na questão ainda que eu tinha da dificuldade da ortografia, nas concordâncias e tudo, o medo de alguém ler e ser muito crítico novamente. Mas aí ele sempre me incentivou e ele acabou falecendo e não teve acesso ao livro. Porém, eu lembrei que a esposa dele também era jornalista e a procurei no período da pandemia, contei essa história para ela e falei para ela, eu gostaria que você trabalhasse o meu livro. Aí ela se sentiu emocionada por eu ter procurado ela, pelo menos era um reconhecimento do incentivo que o marido dela tinha me dado, e ela pegou o livro e foi trabalhar o livro, e tiveram 3 profissionais trabalhando esse livro. Esse livro está pronto, fala sobre questão de educação, da luta de uma professora em prol dos alunos de filhos de lavradores, que normalmente deixam a escola pela lavoura, e ela luta contra o sistema, contra o coronelismo, contra os políticos, contra todos, só que ela também tem adeptos, ela tem pessoas que aderem à luta dela, que ajudam ela, e o livro é sobre isso, né? Sobre essa questão. Eu acho que eu não posso dar mais detalhe não, né, Edmilson? Senão depois o pessoal não vai querer ler o livro. É verdade. Não, mas tem um detalhe que você vai fazer com que todos queiram ler o seu livro. Diga. Tudo isso se passa na cidade de Pati do Alferes. Verdade. Aí isso tudo se passa na cidade de Pati de Alferes e eu resgato algumas coisas, no romance eu resgato algumas coisas que são da família, que aconteceram na família. Então, esse livro ele vai ser lançado aqui em Belo Horizonte, porque eu moro aqui há 31 anos, então a maioria dos meus amigos estão aqui. E em seguida eu vou fazer esse lançamento também em Pati de Alferes, né? Vocês estão convidados tanto a estar aqui em Belo Horizonte, o Francisco está pertinho, 50 quilômetros, como também vocês estão convidados a estarem aí no lançamento em Pati de Alferes. Então, esse romance, eu acredito que até abril do ano que vem eu vou lançar. Eu iria lançar nesse segundo semestre de 2023, mas devido a algumas circunstâncias de correria aqui, de família, filha casando e tudo mais, eu posterguei um pouquinho e vou deixar para
até abril de 2024, a gente lança esse livro aqui em Belo Horizonte e em Patito Férias. Francisco, você levantou a mão. Exatamente, eu ia perguntar se já tinha a data certa do lançamento em BH, que como eu estou perto, farei o máximo esforço para estar presente. Vai ser um prazer receber você. O Você Edmilson já me disse que ele vem. Que beleza. É em abril que você falou, mais ou menos? Até abril. Até abril, mas não tem uma data certa. Só falta eu mandar imprimir, né? Impressão tá caro, gente. Para imprimir em torno de 350, 400 exemplares, está em torno de R$8.000. Então, eu estou querendo imprimir no início do ano que vem, lá para janeiro, fevereiro, e aí ver se em março ou abril eu faço o lançamento, né, desse livro. Mas quer falar mais, Francisco? Fica à vontade. Eu ia falar sobre o tema do livro, porque como eu morei esses 28 anos em Pati, e morei em Palmares, e lá também tinha muita gente que fazia lavoura, eu pude acompanhar esse drama realmente da educação infantil dos filhos de lavradores. Não só lá em Palmares, como em Coqueiro. Eu trabalhei no Censo 2000 em Pati também, né? Então visitei todos os bairros de Pati. Como eu era o único coordenador homem da equipe de recenseadores, eu fiquei com a viatura do IBGE para correr todos os bairros, né, de Pati. E então pude perceber isso claramente no Censo 2000 que eu participei. Depois de muito tempo sem estudar, a minha esposa falou, faz um concurso aí para o IBGE. Eu fiz, fui aprovado em 3º lugar e trabalhei no Censo 2000 e com isso eu conheci Pati de todas as pontas. De Pati eu conheço todas as fronteiras. Foi uma coisa muito legal que me aconteceu enquanto eu morei aí. Então, realmente, estou muito curioso de ler seu livro e ver realmente, comprovar, ver nas suas palavras, o que eu pude ver presencialmente, né, nas comunidades onde eu passei. Isso. Vou ficar aqui aguardando. Sucesso. Censo 2000, só 2000. Não, mas vai ser um prazer, Francisco. O nome do livro é Colheita Madura, sabe? Porque desse nome, os meus avós plantavam tomate, eu me lembro muito correndo no meio da plantação, pegando tomate no pé vermelhinho. Até às vezes tinha agrotóxico, naquela época tinha, né? E eu limpava assim na caminha. Tem até hoje. E eu comia aquilo daquele jeito mesmo. Então, eu sempre imaginei a questão do tomate verde, tomate ali quase amadurecendo, tomate maduro, e eu pensei um pouco na vida dessas crianças, que quando começa às vezes a crescer, a ter uma esperança, alguma coisa, simplesmente se corta e manda para a lavoura. Então, o foco é esse. É um foco que as crianças é um grupo de pessoas que me cativa muito. Eu, por exemplo, se vocês verem, aqui está minha família, aqui atrás tem um painel na minha casa que eu fiz com minha família, minha outra grande paixão, que é, além da família, a fotografia. Eu ainda tenho esperança de algum dia, com a fotografia, poder ajudar meninos carentes, crianças carentes, com pelo menos aprender a fotografar, a ensinar a fotografar, a dar um incentivo a eles na fotografia. Eu já conversei isso com alguns colegas meus que são fotógrafos também, não é o meu trabalho secular, isso daqui é mais um hobby mesmo, um prazer, apesar que eu também trabalho profissionalmente um pouco com fotografia, na minha área vamos dizer assim, na minha área de descanso, de férias. E eu tenho vontade de, através da fotografia também, ajudar crianças a encontrar uma profissão, a encontrar algo que possa preencher o tempo deles e ajudá-los. Mas ainda é um projeto que está mais só na mente, ainda não foi colocado no papel. O livro é esse. Uma outra leitura que eu gostava de fazer, mas que fui incentivado pela minha mãe, que minha mãe deve ter lido quase todos os livros dela, eram os livros da Agatha Christie, sabe? Eu gostava dos tramas que ela fazia,
das dificuldades de você entender até chegar ao final. Então, eu gostava, foi uma das leituras que eu fiz ainda na minha adolescência. Vou abrir para perguntas. Só antes mais um pouquinho, desculpe de novo, eu sempre estudei bastante, mas na questão, não, mais livros na questão profissional, né? Então, sempre estive estudando, fazendo cursos na minha área profissional e nunca fui de pegar muitos livros circulados, assim, livros de autores brasileiros e tudo para ler. De romances, de poesia, então eu tive essa falha. Uma outra falha que eu espero que vocês não tenham, hoje até estava olhando no meu trabalho, eu devo ter uns 5 livros assim do lado, um na metade, um quase no final, outro no início, eu começo a ler vários e começo um, depois pulo para outro, e não termino nenhum. Mas eu vou focar agora mais para que eu possa terminar. Edmilson, você levantou a mão. Levantei. Primeiro, para passar aqui, a Bia, que está em Lisboa, passou uma mensagem aqui pedindo desculpa. Hoje, não por causa do fuso horário, que ela iria participar, mas ela está num lugar que está sem sinal. Então, ela te pede desculpas. Tá? E aproveitando que eu estou com a palavra, eu queria fazer uma pergunta no sentido seguinte. Paulo, você ultimamente tem escrito alguns poemas, né? Correto. Observação e tudo mais, fugindo, me parece, do teu pontapé inicial como romancista. Você escreveu um romance, e não é uma coisa fácil, entendeu? Aliás, o romance é considerado o tipo da literatura mais rica, né? Entre todos, contos, poemas e tudo mais, poesia, e crônicas, inclusive. Então, como é que você está se sentindo agora, esse novo momento na sua vida? Inclusive com o poema publicado. Verdade. Olha, está sendo um momento muito bom para mim. Era algo, como eu falei no início, algo que eu nem esperava, né? E engraçado que escrever esse romance, ele fluiu muito facilmente. Quando eu tive a ideia e comecei a escrever, eu escrevia quase todos os dias sobre ele, eu escrevia um pouco. A história, tudo foi fluindo com muita facilidade. Até me surpreendeu a maneira como fluiu. No final, é claro que eu tive que fazer uma mudança um pouquinho, porque todos que leram o meu livro, que foi a minha esposa, minha nora, os 3 profissionais que trabalharam com o livro, o Edmilson leu o livro, eu acho que uma outra professora também que escreveu também no prefácio leu o livro. E todos eles, eu não me lembro se o Edmilson pediu, mas todos eles pediram para mudar uma questãozinha no final do livro com relação a um romance entre um casal lá. E porque não era... Eu tinha pensado de uma forma, eles, não, mas não pode ser assim. E todos eles batiam na mesma tecla também. Vou repensar. E aí eu realmente mudei um pouquinho o final dele. Mas fluiu muito bem. Eu já vou te dar a palavra, Eduardo. Tem algumas coisas que às vezes na minha vida flui fácil. Além de escritor, eu tenho 2 composições. Eu sou uma pessoa que amo muito a Deus, né? E eu amo demais. Eu sei que às vezes a gente não traz muita questão religiosa aqui, mas eu amo demais a Deus e a obra que Jesus Cristo fez. E eu compus 2 hinos, né? Um quando eu tinha mais ou menos 15 anos, esse foi mais pensado. Agora, eu não sei se vocês conhecem aqui, eu moro em Belo Horizonte, minha esposa trabalhava em Contagem, e eu levava ela de manhã e voltava para Belo Horizonte para o meu trabalho, mas era um engarrafamento tremendo que eu pegava. E num desses engarrafamentos, eu estava na Avenida Amazonas, que é uma avenida grande, Belo Horizonte, que liga as 2 cidades, e começou a vir uma composição
de um hino, de uma música. E eu me lembro que eu tinha um toquinho de lápis e um pedacinho de papel, e eu comecei, em cada sinal que eu parava, cada momento que eu parava no trânsito, eu escrevia. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, saí de Contagem, eu cheguei em Belo Horizonte, o hino estava pronto. O poema, vamos dizer assim, o poema, a música já estava... A música não, o hino já estava pronto. Né? Que a música quem colocou depois foi o pessoal do louvor lá da igreja que eu participo. Eu entreguei para eles e falei assim, olha, eu escrevi esse hino, coloca uma música. Aí eles colocaram e ficou muito lindo. Ficou realmente uma poesia, assim, um hino maravilhoso. Então, às vezes acontece isso, flui. Eu tenho um poema que eu ainda não compartilhei com vocês. Eu estava vindo para casa e nós estamos vivendo um período ruim, um período, vamos dizer assim, meio sombrio da história, com tanta maldade, com tanta atrocidade, com tanta criança sofrendo com essas guerras que nós estamos vendo. E eu fiquei muito triste, isso me deprimiu um pouquinho. Eu estava no carro sozinho, e quando eu cheguei eu estava indo para o trabalho, e quando eu cheguei no trabalho, eu peguei um papel e, da hora, eu escrevi um poema eu acho que ficou muito legal. Eu ainda não compartilhei com vocês, não, ainda vou compartilhar. Então, de vez em quando, Edmilson, eu tenho escrito poemas. Eu comecei com poesia, depois veio esse romance, mas o ponto principal não foi nem a escrita do romance, foi colocar um pouquinho o dedo na ferida desse problema que nós temos no Brasil, que chama educação, né? Ou falta dela, falta de... As pessoas que têm poucas condições financeiras, hoje, têm muita dificuldade na área de ensino, o que até no passado ainda não era tão ruim como está sendo nos dias de hoje, né? Eu me lembro, gente, que eu estudei em colégio público minha vida toda. Quando eu terminei a 8ª série, que eu fui para o 2º grau, né, que hoje mudou tudo, científico lá, o meu pai teve uma condição financeira melhor e me botou num colégio particular do Rio de Janeiro. E eu me lembro que ele e a direção da escola falaram assim, olha, como você está dentro de uma escola pública, provavelmente você não deve passar nesse primeiro ano, mas nós vamos te dar incentivo e tudo. Gente, eu nunca tive dificuldade, a não ser nessas duas matérias, português e inglês, mas, pelo contrário, eu estava sempre entre os 5 primeiros alunos das turmas. Então, eu vim de escola pública, que me deu uma base enorme para estudar em colégio bom, e ainda eu dava aula para os meus amigos que não entendiam as matérias. Hoje, minha esposa é educadora, é professora, ela falou assim, Paulo, eu sinto tem duas extremidades. Um aluno que sai da escola privada hoje, que tem um ensino por algum motivo o pai dele ou a mãe dele não tem condições, ele vai para uma escola pública, ele pena, ele sofre, porque regride muito. E um aluno que sai da escola pública e entra numa escola particular, ele sofre. É uma coisa que me incomoda muito, essa questão da educação no Brasil, principalmente a educação de base, vindo de base. Mas o romance foi um prazer e vocês vão ter o prazer de ler. Eduardo Gibson. Oi, Márcio. Oi, Paulo Roberto. Eduardo Gibson, hein? Gibson, isso. Minha mãe sempre corrigia. Não era danado. Olha, eu fiquei assim muito bem impressionado, né, com a sua humildade, né, no sentido de você falar das suas dificuldades no português. Então, eu fiquei assim imaginando o quanto você também teve de embarreiramento, né, para fazer seu primeiro romance e para fazer as obras que você já fez com poesias, etc. Como é que eu não sei se eu perdi essa tua explicação, porque eu estava no carro, né? E a minha bateria acabou, eu tive que parar aqui numa farmácia aqui só para não perder essa tua apresentação. E aí eu queria saber o seguinte, como é que você conseguiu superar essas suas dificuldades para poder escrever? Você contou com uma boa revisão dos seus textos? Você tem alguém que possa fazer essa revisão para você? Ou você conseguiu, de alguma forma, evoluir a tal ponto que você mesmo ter o seu revisor? Como é que foi essa luta?
Não, Gibson. Eu não evoluí a tal ponto de ser meu revisor, não. Tanto que essa barreira durou, vamos lá, talvez eu erre um pouco, mas durou entre 15 a 20 anos, essa barreira. Porque o meu livro ficou terminado há muitos anos e eu não tinha coragem de entregar para alguém para ler, principalmente para essa minha dificuldade que eu sabia que tinha. Até mesmo, como eu tinha meu trabalho secular, eu tenho outras responsabilidades, o meu tempo de escrever não era muito, era pouco. Então, conforme eu ia escrevendo, eu ia deixando. Eu não pegava para fazer revisão daquilo que eu já tinha escrito. Então, eu sabia que ia ter erros lá. Mas a grande incentivadora foi minha esposa, quando, no período da pandemia, eu pedi ela para ler. Tomei coragem e falei assim, lê para mim. E ela leu e ela falou, amei o seu livro e você deve publicá-lo. Ela foi a minha grande incentivadora para dar andamento. Depois a minha nora também, que é ela devora livros, né? Como eu falei, eu não sei se pegou essa parte. Ela é uma menina que lê em torno de 3 livros por semana, então ela gosta muito. Ela leu e gostou demais do livro e falou, olha, o seu livro me fez até chorar. Publica também, ela me incentivou. Então eu procurei 3 profissionais, paguei a esses profissionais para que fizessem toda a revisão, toda a leitura do livro e revisão. E eles também gostaram bastante do livro. Aí eu resolvi seguir. Você sabe o valor dessa revisão? Quanto você pagou? Foi no período da pandemia. Eu teria que levantar, talvez eu erre para você, eu erre um pouco, mas como eu paguei uma jornalista que trabalhou o livro, depois eu paguei uma professora de português para fazer a revisão pente fina que ela mesma achou, e depois eu paguei um cara para fazer a arte gráfica do livro, da capa, de tudo mais, e fazer as cotações em 3 gráficas para mim. Olha, deve ter sido em torno de... A jornalista, eu acho que foi em torno de, na época, em 2.000 e poucos reais, trabalhou, não me lembro, eu teria que levantar esses números. Uhum. A revisora, acho que foi 1.000 e pouco, e o rapaz também da Artes Gráficas também foi 1.000 e poucos reais. E a capa vai ser minha mesmo, porque como eu tenho uma paixão por fotografia, e eu faço fotos de natureza e de pássaros, e a capa, eu mesmo fiz a foto e falei para ele, ó, a foto da capa é essa. Entendi. Mas você está de parabéns, Paulo, por esse esforço extraordinário. E você está provando ao mundo, né, que a criatividade é que manda, né? Pode nem ter cultura suficiente para escrever um romance, né? Não é um especialista na gramática, nem todos nós somos, os escritores de modo geral não são. Mas com essas dificuldades todas você conseguiu vencer, né, essas barreiras e colocar teu livro para frente. Isso é muito importante, muitíssimo importante. Eduardo, você tem que sempre ter pessoas que marcam, que te apoiam. Tá? Uhum. Por exemplo, dentro do nosso grupo, eu tenho uma pessoa que me apoia muito. Eu falo que ele é o meu mentor literário. É o Edmilson. Eu mando meus textos para o Edmilson. Edmilson, dá uma lida nesse poema aí para mim, vê o que você acha, se você gostar, se você quer achar legal, se você quiser corrigir, se você quiser acrescentar ou tirar algo, fica à vontade, depois eu mando no grupo. Ele é uma pessoa que me incentiva, ele sempre tem palavra de incentivo. Isso é bom. É verdade. Isso é bom, entendeu? Você pode ser crítico, mas tem a palavra que sempre vai edificar alguém. Nunca que vai jogar a pessoa para baixo. É verdade. Por exemplo, Eduardo, como um educador importante, eu até estava me desenvolvendo em inglês. Sabe qual foi a minha grande dificuldade em inglês? Na minha primeira aula, no 2º grau, meu professor de inglês entrou, eu olho como um colégio privado, de renome, tudo, ele entra e na primeira aula ele fala assim, quem faz cursinho de inglês aqui, levanta a mão e que sabe inglês. Aí menos da metade levantou a mão, aí ele separou o grupo que sabia inglês e o grupo que não sabia. Ele falou, olha, eu vou dar aula para vocês, os burros ficam ali. Nossa. Foi desse jeito. Isso me travou
eu não tive nunca mais relacionamento com ele, e nem comigo. Ele falou para um amigo meu, o meu desejo é reprovar aquele cara, que era eu. Mas como eu era bom aluno em todas as matérias e passava em todas as matérias com inglês, com português, que era sempre ali raspando, a escola não me reprovava, deixava eu passar por causa disso. Mas esse tipo de pessoa eu tenho dificuldade. Agora, se eu tenho uma pessoa como Edmilson que me incentiva, você caminha, você avança, você segue, entende? Tem mãos levantadas aí. Tem o Francisco, tem o Edmilson. Francisco, pode falar. Paulo, eu acho que mesmo os maiores escritores dominem a língua com maior perfeição, sempre precisa de uma revisão. O revisor é super importante. A minha esposa era psicopedagoga, educadora, foi professora de literatura e tudo, e ela falava isso, porque os nossos erros a gente não consegue ver, por mais que seja mínimo, por mais que seja gritante, às vezes, para a gente passa batida. É quando a pessoa, eu mesmo estou conhecendo a mim, eu consigo perceber o erro de outras pessoas, mas o meu eu não consigo ver, porque a força do ato, do vício, isso aí fica muito evidente, fica difícil, né? E é isso. Você vai conseguir fazer um grande livro e a revisão é então para todos, né? Só para quem... Eduardo, fecha aqui o microfone, por favor. Parece que a Maria de Luz quer falar, hein? Tá? Só para avisar. Vou fechar aqui. Eu acho que por maior que seja dominador da língua, é preciso sempre que haja uma revisão, independente da sua capacidade de escrita. Mas, Francisco, eu sei que nesse tempo eu vim também melhorando bastante a minha escrita. Quando eu pego hoje uma escrita de 20 anos atrás, eu consigo não passar por cima de muitos erros que estão lá. Mas sempre a gente precisa de uma revisão. Ô Edmilson, eu posso passar a palavra para Maria de Lourdes primeiro, por favor? Maria de Lourdes, abre o seu microfone, filha, pode falar. Boa noite, Paulo. Que bom boa noite. te encontrar pela primeira vez com vocês online. Ai, que ótimo. Eu tenho o consolo de ver que os grandes autores da literatura nacional, internacional, não ficaram famosos por muitos livros, mas foi um livro que os colocou na mídia. Pense bem, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, todos eles têm um livro que é citado por toda a mídia, por todos. Então, o autor, ele não erra, ele só escreve diferente. Que bom ver vocês. Paulo, Eduardo, Francisco, Ana Dulce e Edmilson. Estou com saudades, espero brevemente encontrá-los pessoalmente. Boa noite. Boa noite, obrigado, Maria. E só lembrando o Guaraci também, está aqui conosco. Não vi. Edmilson, você está com a mão levantada. Aliás, o Guaraci é importante nisso tudo aí, Lurdinha. Mas que bom você estar participando. Guaraci tem aquela pena afiada, cutuca mesmo. Lurdinha, que bom você estar aqui participando conosco. Muito bom. Mas eu queria primeiro agradecer as palavras do Paulo. Não tem nada de... A gente faz porque nós estamos aqui num grupo e eu acho que a gente tem que se ajudar mesmo. Eu acho que é fundamental, né? E da mesma forma que a gente trabalha aí, você, Paulo, também tem gente que critica meus textos. Mas eu queria dizer para vocês, como testemunho, né? Eu já li o livro do Paulo, que quando o Paulo fala uma certa grande dignidade sobre a obra dele, ele diz que
a história das crianças, da educação, né, da criança que tem dificuldade de continuar seus estudos, porque tem que trabalhar na lavoura, porque os pais obrigam, mas ele vai além, ele faz um enlace, uma política local, que inclusive obrigou que eu ligasse para ele para perguntar o seguinte: Paulo, o que é ficção, o que é realidade aqui? Porque, veja, eu fiquei preocupado, porque quem estava fazendo o prefácio é o presidente da UJOD, e a minha preocupação era não comprometer a instituição, porque todos já sabem, isso é a nossa regra, não se envolver em política, religião, né? E nem futebol. Nós não vamos levantar aqui, a gente brinca, mas en passant. Mas isso é importante dizer, porque ele faz um enlace e uma crítica direta à política. E não é a política só da cidade, ele usa a política, para dar um exemplo maior, porque a questão que ele coloca no livro dele, dos coronéis e tudo mais, isso não é uma questão que atinge a outras cidades, a outras regiões do país. Isso tudo a gente sabe, entendeu? E, então ele dá essa transparência, né? Ele dá essa ênfase a essa questão. Então é muito além do que só um mero foco educativo. Só queria fazer esse registro, Paulo. Tá joia, agradeço. Estamos abertos a perguntas. Só tem que tomar cuidado com o Xandão, viu, Paulo? Porque se tiver discutindo política a nível nacional, você pode ser preso, cuidado. Brincadeira. É verdade, rapaz. Mas eu tenho vontade também, porque uma outra paixão que eu tenho, que eu falei para vocês, é sobre fotografia. Eu já venho tratando com fotografia, que é uma arte também há muito tempo. E eu faço todas as minhas férias, normalmente pelo menos uma vez ou duas vezes ao ano, eu faço uma visita a um parque nacional. E eu tenho vontade de fazer um livro também referente a parques nacionais em Minas Gerais. Não parques estaduais, parques nacionais. Que aí eu vou contar a história do parque, personagens do parque e fotografias do parque, focando na fauna, na flora, no turismo, né? Então é um outro livro que eu pretendo fazer mais para frente, mas focando muito em fotografia também, que é uma paixão que eu tenho. Gente, estou aberto a perguntas. Eu estou pedindo aqui, Guaraci, pedindo para você, tem 9 minutos aí, se você, não sei se dá para você já montar o link para a segunda parte, dá para a gente dar continuidade? Dá sim, já vou adiantar isso aí. Tá legal. Não, vamos dar continuidade aqui. Eu acho o seguinte, quer dizer, esse tema que você aborda é um tema social. Você já falou da tua preocupação com as causas sociais, do trabalho que você e a sua esposa já desenvolveu. Você pensa em seguir nessa batida no futuro, escrever um próximo romance? Porque você deixou bem claro que hoje te falta tempo, né? Mas quando a gente é capturado por essa questão literária, você, por mais que você não tenha tempo, você sempre dá uma escapulida, né? No final de semana, numa questão à noite, no trânsito você consegue criar alguma coisa. O que você pretende fazer? Qual é o futuro literário do Paulo Roberto? Olha, o meu foco agora no espaço curto é lançar o livro. Focar no livro, que eu devo começar a trabalhar agora para lançar ele lá mais para março ou abril. Eu devo começar a trabalhar ele agora em dezembro. Tá? Aí em janeiro eu vou ter minhas férias, vou estar viajando. Fevereiro, a impressão, março e abril já para lançamento. Eu tive conversando só por telefone, não conheço pessoalmente o presidente da Academia de Letras aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte, fica aqui em Belo Horizonte. Provavelmente eu devo conseguir um espaço para a gente estar lançando o livro lá.
Mas eu já tenho desejo de escrever outro romance, sabe? Escrever outro romance, se possível, em paralelo, fazer esse outro livro que eu quero de fotografia. Porém, esse outro livro de fotografia de parques nacionais é mais difícil, porque eu preciso estar no local, no parque, passar semanas ou até meses para poder fazer todo o levantamento que eu preciso. É um levantamento de campo, né? E até mesmo para as fotografias. Mas eu pretendo fazer outro romance. As poesias estão fluindo. Provavelmente um livro que eu devo ter mais à frente também, talvez antes do romance, porque do jeito que está fluindo, quase que flui assim, 1 ou 2 por semana, sabe? Mesmo com pouco tempo que eu tenho. Porque hoje eu trabalho na televisão Record, sou responsável aqui na Record pela área administrativa e financeira da Record, sou diretor de lá, aqui de Minas Gerais, e isso ocupa bastante o nosso tempo, né? Então, eu não tenho muito tempo de estar trabalhando um novo romance, mas eu pretendo fazê-lo. Entendeu? E talvez, Edmilson, desculpe, gente, talvez possa ser que aconteça, já sondaram algumas vezes, de eu me transferirem para Record no Rio. Se eu for para o Rio, eu fico perto de vocês. Fico perto da Jorge aí. Mas está nos planos de Deus. Mas, eu estou me sentindo muito realizado em pertencer a esse grupo, pertencer ao Jorge, estar nesse grupo, porque isso está despertando algo que eu achei que estava morto aqui dentro, sabe? Ele está despertando e está sendo muito bom. O Carlos Eduardo Malheiros levantou a mão. O microfone está fechado, Carlos. Pô, eu não sei se o Francisco estava na minha frente, Edmilson, eu não me lembro agora. Você está na frente, Carlos, pode ir. Eu já vou lá. Algumas considerações. A primeira, feliz aqui de ver a Lourdinha com a gente, né? A Lourdinha sempre me contava que tinha dificuldade desse negócio dessa mídia. Então, Lourdinha, estamos muito felizes de ter você aqui com a gente e que você continue sempre aí nessas terças-feiras do nosso bate-papo. Segundo, parabenizar o Paulo aí por todo esse esforço aí já levantado aí pelo Gibson, né, enaltecido, e parabéns aí por esse livro. Estamos ansiosos em vê-lo, né, Paulo? E eu queria tirar uma dúvida com você. Você falou no início aí alguma coisa em torno de R$8.000 para lançar um livro de 200, 300 exemplares. E eu queria saber o seguinte, naquele comentário seu aí de revisão, os 3 revisores, gráfica, um 2.000 e pouco, outro 1.000, isso aí já dava uns 5.000, mais ou menos. Os outros 3.000 é para imprimir? Como é que é esse 8.000 aí, Paulo? Não, o 8.000, que na realidade é 7.000 e poucos reais, quase 8, é para imprimir em torno de 350, 400 exemplares. Tem essa parte dos revisores, do jornalista que trabalhou. Só a impressão na gráfica, né? É só produção de gráfica. E depois eu tenho que ter um dinheiro também para fazer o lançamento, né? Sim. Para receber as pessoas e, né, alguns homens e bebês, vamos dizer assim, né? Eu tenho que ter um dinheiro. Isso é importante. Bom, parabéns, Paulo. Aguardamos ansiosos aí o livro, porque o tema realmente é muito interessante. É um tema que envolve educação e a parte social, e não tem como dar errado. Obrigado, Carlos. Um abraço. Um abraço. Francisco? Ei, Paulo, você conhece o Café com Letras no Centro Cultural do Banco do Brasil, de BH? Não, ainda não conheço. No térreo, naquela área interna do Centro Cultural, existe uma cafeteria, Café com Letras. Eu acredito que lá eles façam lançamento de livros também. E outro também tem na rua, esquina, como é que é?
Gonçalves Dias com Rua Bahia tem um cinema, lá que também tem outra cafeteria que é um ponto bem literário de BH, muito incrível. E também fica próximo à Praça da Liberdade ali, sabe onde é? Ali eu acho que eu sei, mais ou menos. Eu vou... ali eu acho que é um espaço bem interessante. Não sei se você já andou sondando esses lugares. Não, como eu tive uma conversa com o presidente da Academia de Letras daqui, e ele, a princípio, no papo se mostrou aberto a me ceder um espaço, então eu pensei mais nesse espaço da própria academia, entendeu? Que já Aí eu falei, deixa eu focar primeiro em fazer a impressão dos livros, assim que eu fizer a impressão do livro e arrecadar também o dinheiro para receber as pessoas, eu poder fazer esse lançamento. Aí eu procuro um local, que aí fica mais fácil, né? Eu pergunto, você tem alguma poesia aí para ler para a gente? Você acredita que eu ia trazer a poesia e larguei no meu trabalho? Porque eu tenho um livrinho no trabalho onde eu estou escrevendo todas as minhas poesias lá. E eu de memória, nada. E eu acabei... Na memória, não, na memória não tem nenhuma trova. Não, de memória eu não vou ter, vocês me perdoem. E amanhã eu quero fazer esse áudio e mando para vocês. E o Edmilson até me chamou no WhatsApp, que nós trocamos um poema para ele. Ele falou, é bom que você está saindo da sua zona de conforto do cotidiano. Eu acabei escrevendo, aceitando o desafio, não sei se foi o Carlos que fez. Eu acabei escrevendo Vitor e Nilzanira. Isso. Estavam trocando sobre aquela matéria que nós lá do Sobrado, onde Machado, né? E aí eu acabei aceitei o desafio também e publiquei lá na nosso grupo lá um poema sobre Sobrado, Machado. Tá lá. Mas amanhã eu mando um áudio para vocês. A Dulce. Tudo bem? Aqui eu estava fazendo aqui eu estava falando sobre a fotografia, romance. Aí eu comecei a pensar como que o olhar da pessoa que é sensível trabalha a arte. E a literatura, a fotografia, todos nós sabemos, música. Então, o seu olhar, você diria que o seu olhar de fotógrafo aguçou a sua alma sensível de escritor? Pergunta. Ou o inverso? Eu acho que foi o inverso. É como esse sentimento brota dentro. Deixa eu te dar um exemplo nas duas áreas. Como eu falei, eu e minha esposa, acabou uma palavra que se fala muito aqui em mim, dando também essa área de natureza. Uma vez ou duas vezes ao ano eu vou para um parque, quero fotografar a natureza. Essas minhas fotos, quadros. E aí, um casal de amigo viajou conosco a deles em Goiás, não sei se tiverem oportunidade, bom, que é maravilhoso, é limpo. E conforme nós íamos caminhando, eu às vezes parava e ia tirar uma foto. O amigo falou assim, me dá essa foto, deixa eu olhar. Mas eu olho, eu não vejo nada, eu vejo só mato. Eu olho a sua foto e falo assim, não acredito. Como eu não consegui ver? Uma sensibilidade que Deus nos dá de poder enxergar alguns detalhes que podem ser percebidos por as outras pessoas. Aquilo
através da sua máquina fotográfica, da sua lente. E esse poema que eu devo fazer o áudio amanhã para vocês, eu estava dirigindo e vendo as pessoas, como eu trabalho em televisão, eu também vejo muitas matérias de televisão, três televisões na minha frente, e eu falei assim, gente, onde está o amor? Onde está a compaixão, a misericórdia? Aonde se perderam? Eu falo sobre isso na minha poesia. Eu não tenho encontrado mais a compaixão pelas ruas, o amor parece que se perdeu lá atrás. A minha poesia é sobre isso, mas do cotidiano que nós estamos vivendo. Eu me lembro que uma cena que me chamou bastante atenção foi de um homem, se não me engano, ele era um jornalista também, ou se não percebi bem, mas os amigos chegam, ele estava de colete azul, os amigos chegam e falam para ele, contam, aí uma bomba no prédio dele, morreu a esposa e todos os filhos. O cara perdeu a família de uma hora para outra, assim, num instante. E você vê aquele desespero, eu falo, o amor das pessoas, onde está as compaixões, onde está a compaixão, a misericórdia. Então, aquilo me abalou bastante, aquela cena, sabe, do cara que perdeu simplesmente a família em questão de um segundo, acabou. E as pessoas, e se não tivermos esse lado nosso aflorado, vai começar a se tornar para a gente algo comum que não pode ser comum. A gente tem que se revoltar com essa idade no mundo, sabe? Essa falta de oportunidade para algumas coisas, sabe? É isso. E essas coisas é muito difícil. Não, eu entendo. É muito individualismo, né? Nós estamos vivendo a era do individualismo. Verdade. E voltando lá sobre a escola, as escolas de modo geral, a pública principalmente, a pública, é claro que ela vai estar na classe favorecida financeiramente, é óbvio, né? Uhum. E as mães trabalham, não tem mais as mães que ficavam em casa com os filhos, que educavam. Até a tal da telinha chegou, fez uma arruaça dentro das famílias. Porque eu vivo isso aí, tudo que você estava contando aí de famílias de interior, de roça, eu vivi e por ofício também vivi. Mas mudou muito. E mudou a sociedade. Verdade. Eu não estou aqui dizendo que vocês da escola pública. Não, a escola pública ela ainda é boa. O que está acontecendo é que as famílias perderam o domínio dos filhos. Eles chegam a hora que querem no colégio, eles querem levar o celular, eles não cumprem mais tarefa. Os pais, se você cobrar, chegar lá e falar, eu não tenho tempo de pôr meu filho para estudar, dona. Eu não tenho tempo, o trabalho dele aqui na escola, porque lá em casa eu não tenho tempo. Então, há uma grande crise social e ela está refletindo aonde? Onde está o reflexo? Onde estão os raios dessa luz? Dentro da escola pública. Porque ali, os filhos dessa classe estão, né, é o reflexo dessa sociedade injusta, maltratada, desprestigiada, e que os pais perderam o domínio. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Meninas novas, grávidas, um filho de outro, e quando vem aquela criança está na escola, e ninguém tem mais disciplina, ninguém tem mais obrigatoriedade de nada. A educação, ela não funciona sem isso aí. São instrumentos que fazem uma boa educação. Ai de mim se chegasse em casa e dissesse que não ia fazer um dever de casa. Ai de mim. Mas hoje as mães não estão pensando, os pais muito menos, né? Então, a escola pública, ela é o reflexo da sociedade. A agressividade, o bullying, tudo que eles estão vendo em televisão, eles estão projetando lá na escola, sabe? Isso é uma verdade que não tem como. Eu acho até que a escola poderia dar uma
uma trabalhada nisso aí, algumas já conseguem, trazer as famílias para dentro da escola. É a única maneira. E reeducar as famílias também, porque só os alunos, só as crianças, os adolescentes, não vai dar conta, não. Vai dar conta. Mas aí, voltando ao seu projeto, realmente me encantou essa coisa de você fazer o caminho inverso, né? Eu, por exemplo, gostaria muito de fazer mas eu tenho um medo grande, um medo grande. É um desafio, acho que muito grande para mim. Mas eu vou tentar. A poesia, a prosa, no caso, contos, assim, curtos, né? A gente consegue, não sei, parece que a gente tem mais domínio. Você fez o caminho inverso. Eu te dou parabéns. Obrigado. Realmente te dou parabéns. Foi corajoso. Foi muito objetivo no que você queria, aquela história que você deve ter contado muito bem. Estou ansiosa pelo seu livro. Parabéns. Obrigado, eu agradeço. Ana, deixa eu te dar dar para o grupo um depoimento. Foi importante. Decisões. As sábias tomam. Analisando o histórico da minha família, do meu avô Angenor e da Ternos, tá? Foi bem. Eles eram de família, eles eram um casal que eram lavradores, eram 4 filhos. E uma exigência que meu avô tinha, então eles acordavam 4 horas da manhã, quando dava a hora da escola, meu avô ficava sozinho na lavoura e falava, vão para a escola. Ele obrigou, vamos assim, incentivou os filhos a estudarem. Isso fez diferença em todas as gerações posteriores, todas as gerações que vieram. Então, hoje, outro dia eu conversando com um primo meu e com meus irmãos, que graças a Deus tivemos ocupar bons cargos em empresas, até de presidência de empresas. Eu falei para o meu primo, tudo a gente deve aos nossos avós lá atrás. A decisão que eles tomaram lá atrás de incentivar os nossos pais, porque se eles quisessem que os pais ficassem só na lavoura para ajudar eles, que seria bem melhor para eles, hoje nós não estaríamos aqui, ocupando os cargos e a profissão. Então, existe condição. Como você falou, se a sociedade se unir, outro dia eu botei, meus filhos estão aqui atrás, minha família aqui representada, eu quis hoje estar aqui porque eu gosto sempre deles juntos. Eu falei alguma coisa da minha filha e do meu filho, aí ela me mandou uma mensagem lá de Portugal, eu também sou sua filha, não esquece não. Isso é que vale a pena, sabe? Isso que é bacana, a gente construir algo em prol do outro também. Vamos lá, aberta a perguntas. Oi, Paulo. Eu não vou te fazer pergunta, não. Só queria corroborar com tudo isso que você falou, e ano adulto também. Porque eu tive muito tempo envolvido com educação financeira. Eu acho, Paulo, que isso é um tema de suma importância para a gente mudar algumas coisas nesse país. Porque
se você não tem educação financeira, entendeu? Você não consegue, a própria família não consegue melhorar de vida, entendeu? Então, fica naquela geração, eu não vou falar geração, gerando pobre, gera pobre, não. O pessoal vivendo na pobreza. Não há miséria, mas há uma pobreza estendida por auxílios, paternalismo, entendeu? Do próprio governo. Quer dizer, você fazer programas sociais, você tem que dar uma saída. O cara não pode ficar pendurado naquilo a vida toda. Ponto. Isso é uma realidade. Eu não estou aqui puxando sardinha para qualquer lado. Veja bem, estou falando de coisa... Estou sendo pragmático, objetivo, prático. Se a gente não mudar isso, entendeu? Eu vi coisas absurdas. Porque quando você fala a verdade, você fala de educação financeira, você puxa a orelha de todo mundo. Você vai fazer uma palestra, eu tive a oportunidade de fazer palestra em grandes empresas, tem gente que se incomoda, entendeu? Então, a gente tem que superar isso. Hoje, o programa Vamos Ler da TV Rio Sul, aqui no Centro-Sul Fluminense, eu vi que tem cidades que já estão colocando uma parte lá sobre educando financeiramente para as crianças. A escola já está tomando essa iniciativa, porque é importante, é fundamental, porque nós vamos ter um problema, já temos hoje, e vai piorar no futuro, que é a questão da previdência oficial. Uhum. Então você sabe disso, nós todos sabemos, né? Nós já estamos numa idade, eu vou me aposentar com 65 anos, porque eu fui pego por essa previdência. Mas, só para encerrar, eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, é um conjunto tão grande de variáveis, né, que a Ana muito apropriadamente já apontou. Rapaz, nós temos que realmente fazer alguma coisa para mudar o destino dessas crianças no país. É fundamental. Edmilson, eu já vou passar para o Carlos, mas eu considero que nenhum país se torna, como se diz, né, país de primeiro mundo, se ele não passar por uma revolução educacional, se ele não investir na educação do país. Não adianta. São Paulo, se não me engano, está colocando como matéria obrigatória também a educação financeira. Uma vez eu fui desafiado na empresa que eu trabalhava a fazer uma palestra para todos os funcionários sobre educação financeira. Eu nunca tinha feito palestra. E eu aceitei o desafio e preparei uma palestra que eu dei para todos os funcionários em 2 dias. Dividiu a quantidade de funcionários, acho que era 300 e pouco, 400, dividiu em 2 grupos, e eu dei lá dentro da empresa mesmo uma palestra. De todos que 2 ou 3, agora eu estou em dúvida, mas vamos considerar 2, me procuraram depois e falaram assim: cara, eu vim te agradecer. Eu falei: agradecer de quê? Da sua palestra. Eu coloquei em prática algumas coisas que você falou e me ajudou demais a resolver meus problemas financeiros que eu estava enfrentando. Cara, se voltasse só um, eu já ficava feliz, mas foi mais de um. Então, realmente a educação financeira é importante. Como o que a Ana Dulce falou, a questão do respeito. Hoje os professores, nós alunos, tínhamos uma visão do professor de alguém que a gente respeitava, que tinha uma palavra que era boa para nós. Hoje os professores não são respeitados mais, não são respeitados pelos alunos, e ainda chegam os pais e desrespeitam mais ainda o professor. Na escola particular, Ana, entre o aluno que paga e o professor, a direção manda embora o professor, por causa, às vezes, de um aluno ou de uma turma. Ele é um cara bom, mas aquela turma não é boa e ele foi mandado embora por causa disso. Quer dizer, está faltando respeito realmente às pessoas que têm autoridade sobre nossas vidas. Eu vou te passar a palavra, Carlos. Hoje eu vi uma foto no Japão, que eu gostei muito. Era uma gangorra, um menino pequeno, magrinho, ou uma menina, não me lembro, com 4 livros no colo.
e um outro gordão, não discriminando os gordos aqui pelo fortão, que pesa mais, com o celular na mão. Só que ele estava em cima e o pequenininho com os livros estava embaixo. Tá? O que aquilo estava mostrando? Que uma criança que tem os livros na mão, que tem cultura, que tem ensino, que tem um peso muito maior para a sociedade do que o outro, mesmo sendo maior, estava com um aparelho de celular na mão. Eu achei incrível a foto, assim, eu achei a estátua, a obra de arte maravilhosa, um significado excelente, né, para nós, que nós possamos aprender. Antes de passar para o Malheiro, só para a gente esgotar esse assunto da educação financeira, eu queria te dizer o seguinte: eu fiz um trabalho em Minas Gerais, uma grande empresa, e a gente não dava só a palestra, a gente fazia um trabalho de análise. Depois eles passavam pelo assistente social, planilhava todos os custos do indivíduo, tá certo? E eu fazia uma análise, uma reestruturação da vida deles. Salvamos muita gente. Ajudou muita gente. Principalmente o primeiro fator e o preponderante, todos tinham carro e trocavam de carro todo ano. Então isso consumia às vezes 50%, 60% da renda líquida dele. Quer dizer, o cara só podia se endividar, ele não podia ter carro, entendeu? Mas por uma questão de status, a procura por status hoje leva ao endividamento, e a facilidade de crédito é uma arma na mão dessa gente que quer status, entendeu? Então são problemas que tem solução? Tem, agora tem que ter boa vontade, entendeu? As empresas estão fazendo muito isso. Tem gente que está endividado, mas compra um iPhone 15, 14, sei lá o que for, parcela não sei quantas vezes, mas tem que ter o iPhone dele, não abre mão. Então, é difícil. É como, às vezes, eu já dei algumas palestras também sobre a área financeira em igrejas, para casais, né? O casal está endividado aí, vamos dar um passeio no shopping. Gente, o que tu vai fazer no shopping? Você não entra no shopping sem gastar dinheiro, você vai gastar dinheiro no shopping. Lá você não pode ir, você está com um problema financeiro, vai passear, vai dar uma caminhada na beira da praia, quem tem praia, da lagoa, quem tem lagoa, para não gastar, no máximo gasta uma linha de coco. Você tem que ter controle. Carlos? Vamos lá. Já abri, entendeu? Não, tudo isso que vocês estão falando aí é coerente, é pertinente, mas se a gente for ficar aqui para discutir o cerne da questão mesmo, a gente não tem tempo para acabar, porque tem muita coisa errada para ser consertada, além de só a educação financeira, como o Edmilson falou aí, que é importantíssimo, mas que eu acho que é num plano um pouquinho superior à miséria que está aqui embaixo. É isso que eu penso. E uma outra coisa é o seguinte, corroborando o que a Ana Dulce falou aí, hoje, o que acontece? Antigamente, o cerne da educação começava na família, né, Ana Dulce? A família que dava aquela educação para a vida. A escola complementa, ela dá ferramentas para que as pessoas sejam alguém depois. Aí vai a escola, vai o colegial depois e até a universidade. Mas a base social da pessoa, do bom senso, estava na família. E essa família está desestruturada. Como a Ana falou aí, a família está desestruturada, não tem tempo para ensinar os filhos, entendeu? E ainda veio a máquina hoje, o meu netinho com 3 anos, mexe no celular, que é uma coisa de louco, eu não consigo acompanhar mais o raciocínio dele, com 3 anos. Mas, Carlos, então, é muito complexo, eu acho. Está sendo um grande problema, Carlos, se você perceber, todos nós estamos percebendo isso, os pais estão entregando isso aqui, ó, tudo na mão das crianças. A criança está perturbando, aí ele pega, toma aqui. Exatamente. E a criança fica o tempo todo, fica escrava desse negócio. Eu vejo isso com meus netos, os pais estão entregando para ficar livre, para não ter problema, entendeu? Então, mas a base realmente que eu vejo é que a família se desestruturou aí ao longo do tempo. Quer dizer, o aluno tinha que chegar na escola com uma base formada familiar, que antigamente existia.
e aí a escola caminhava com ele daí para frente, dando as ferramentas. Hoje não tem isso. A escola fica perdida porque ela quer partir dali para frente, mas o de trás não existe. E isso está muito, muito complicado, entendeu? Não sei onde é que nós vamos parar, não. Com esse desrespeito todo que vocês citaram aí, a professor, está muito difícil consertar isso. Mas vamos lá. Nosso amigo Guaraci levantou a mão. Só porque todo mundo caiu nesse assunto, né? Aí a gente vai dando uma continuidade aí. Mas eu observo, o Paulo, que tem alguns interesses aí envolvidos, né, por detrás disso, dessa questão da população, de se multiplicar, né? A gente sabe que nos governos capitalistas, principalmente, no socialista também, não vou puxar a brasa para sardinha de nenhum lado, mas tem que ter aquela sobra, né? O excesso de mão de obra. Então, toda essa base de economia, né? De educação, isso tudo fica para segundo plano quando o objetivo é você ter sobra de mão de obra. Você tendo muita gente num país, né? A gente tira aí os países mais populosos do planeta, né? São condições terríveis de trabalho, né? A pessoa tem que trabalhar 18 horas por dia para poder ter um salário irrisório. Então o interesse econômico por detrás disso é muito terrível, né? Eu acho que o principal é justamente isso. Um interesse econômico maior é que haja sempre um certo número de desempregados para que você possa oferecer o salário menor possível, porque vai ter um bando de desesperados atrás de um trabalho porque não tem nenhum, porque tem muita gente e tem pouco trabalho, e a tendência é só piorar, como o próprio Edmilson comentou, porque agora as buscas por trabalho são cada vez mais exigem mais capacitação, né? E você vê uma quantidade enorme de pessoas que não têm capacitação nenhuma, não tem conhecimento quase nenhum, e nem essa base que é o principal também da educação dentro de casa, né? A gente vê as gerações antigas sempre tiveram muito isso, de você já chegar um ser humano na escola, não um bicho, né? É isso que a gente está vendo agora, violência, né? Só para complementar aí, essa é a minha opinião. Agora sim, eu concordo plenamente contigo, e por isso que eu ainda reforço minha tese que nenhum país ele desenvolve se não for através não passar pela educação. A educação é prioridade com o país. Olha, quando eu trabalhei esses 6 anos que eu falei que eu trabalhei como voluntário e esposa, nós vimos meninas que a gente tinha certeza que ia dar certo, que ia, e de repente chutaram tudo pro alto e foram embora e não quiseram mais e voltaram para a rua. E tinha algumas que a gente não acreditava e que deu muito certo. O que eu quero dizer com isso? Nós, como a UJOD e como outros, como educadores e tudo, nós temos que dar condições para que crianças, principalmente crianças, lares, cheguem, tenham acesso a livros, tenham acesso à educação. É claro que nós não vamos colher 100% dos frutos que nós lançarmos. Por isso que eu acho o projeto de botar, como é que se fala, que você chamou, Edmilson, de adolescentes, né, na academia, eu achei lindo demais. Por quê? Porque eu estou dando incentivo, eu estou dando condições para que eles mesmo tenham interesse e queira. O que eu quero dizer é isso, não adianta você dar condições se uma família não tiver interesse, se uma criança não tiver interesse, porque muitos não vão ter e não vão querer mesmo, não vão querer estudar, não vão querer crescer, mas nós temos que pensar naqueles que vão buscar e que vão crescer e vão realmente se educar e ter um futuro diferente.
frente na vida, sabe? Um futuro melhor na vida. Olha, muita gente levantou a mão, deixa eu ficar quieto. Vamos lá, vou começar. Pode ser você, Edmilson, acho que você estava com a mão antes. Não, sou o último. Você é o último? Então vamos para a Ana. Eu vou começar pelas mulheres aqui. Ó, Isso. Era o Francisco. É Francisco. E se for pela ordem alfabética, ela ganha também. Não, até eu vou dar um fechamento aqui, porque eu vou precisar sair, peço mil desculpas. Mas, nossa, o debate está muito bom, a gente mexeu num ponto que me toca e sou cria desse meio e passei por várias etapas, várias modificações. Então, pegando o que Edmilson disse, e você também, Paulo, a educação financeira ela é fundamental. Aqui, onde eu moro, já existe a educação financeira no ensino médio, que é uma escola do Estado. Porque as pessoas, eles compram, né, um iPhone e não querem comprar um livro para uma leitura paralela para os filhos. Não compram. Os livros que o governo federal sempre mandou, e cada dia estão melhores, eles são de capa cetinada. Tem livro de espanhol, de inglês, português, física, química, matemática, todas as matérias. Sabe o que os alunos falam? Ah, professor, é muito peso, eu não vou levar tudo, não. Eu só vou levar o de hoje. Ah, como que você convence? Mas isso, digamos assim, 95% deles têm esse comportamento. E os pais não se preocupam. Se eles levaram o livro, se eles têm atividade para casa, não te perguntam, não usam o WhatsApp, que nessa hora eles não usam o WhatsApp, porque nós tínhamos os WhatsApps para comunicação. Então, eu fico pensando, está muito pesado para a escola, tanto pública quanto particular, segurar essa onda aí. Está muito pesado. Se a comunidade, de modo geral, se a sociedade, se os outros profissionais não se engajarem nessa virada aí, eu acho que vai ser muito difícil. Eu não sei onde nós vamos parar. Vocês ouviram alguma vez dizer que um aluno entrou dentro de uma sala para matar professor e colega? Eu nunca ouvi isso na vida. E nos últimos 15 anos está virando, meu Deus, que coisa horrível. Qual é a visão que essas pessoas têm da escola? É de ódio. Mas não é porque lá chamou ele para responsabilidade. Lá tem disciplina, né? Então incomoda, porque em casa ele não tem. E lá também são os reflexos de tudo que ele passa na família. Porque não é só a escola que ele traz consigo, mas ele traz todo o histórico familiar dele, que são histórias horríveis. Então, só para fechar, nosso debate está ótimo, e você também tocou nos meninos e as meninas que vão participar da academia, eu acho que isso é por aí, a gente vai fazendo trabalho de formiguinha, sabe? É uma reunião aqui, fazer uma palestra grátis ali, se oferecer numa associação de moradores, porque a coisa tem que ser feita. Ela é um trabalho de formiguinha? É, mas eu acredito, eu tenho fé no resultado, eu tenho fé. Não 100%, não vamos conseguir isso porque nós temos contra as pessoas de bem, nós temos é muita coisa ruim contra tudo que a gente pensa em fazer de bem, o mal está bem mais forte. Mas eu acredito, sabe? Eu acredito que se a gente se unir, pegar as oportunidades que pessoas que solicitam uma palestra, sei lá, fazer um trabalho voluntário, que ainda a gente possa salvar muita coisa. Porque realmente está difícil, muito difícil você entrar, porque são muitos problemas, não é um problema só financeiro, né? É moral, revolta política, é revolta contra a saúde que não tem, é revolta de que ganha tão pouco, mas também a gente vê, eles não têm educação realmente financeira nenhuma, eles trocam
qualquer coisinha por uma coisa que seria muito mais importante para a educação familiar, para a saúde familiar. Eles querem comer tudo que é ruim, mas não compram uma verdura, legumes. Né? É impressionante. É o inverso da educação que a gente recebeu. Eu recebi. Não, você tem que comer legumes, porque senão você vai ter que tomar remédio. E hoje é o inverso. Está muito bom o papo. Daqui a pouco eu vou ter que sair. Paulo, me desculpe, mas estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço a participação. Tá bom? Só antes de passar para o Francisco, a Record fez uma matéria semana passada mostrando como os professores estão doentes. Doentes? Doentes por causa de tudo isso, de toda essa pressão da sociedade. Emocional. Emocional. E teve um professor que falou assim: eu tinha desistido de ser professor. Eu já ia pedir demissão e um aluno dele, indo para a escola, foi assassinado. Aí ele falou assim: não, eu não posso largar eles, eu não posso largar as crianças, eu tenho que fazer uma diferença na vida deles. E ele decidiu continuar como educador. Mas os professores, a maioria, estão doentes. Estão doentes. Francisco, obrigado, Ana. Um abraço, tá? Um abraço. Um abraço. Vou esperar o Francisco aí, o Edmilson. Olha, eu levantei a palavra exatamente o meu problema da Ana. O meu é técnico, aqui a bateria está riando. Mas antes eu queria só lembrar que na minha entrevista eu falei do grupo de jovens, de crianças que eu coordenei, que era crack, e na hora eu não me lembrei o significado do crack, que não tem nada a ver com esse crack droga de hoje em dia. Mas eu fui memorizando aqui no baú da memória e me lembrei que confiantes recebemos o amor de Cristo. Era essa a mensagem do grupo que eu coordenei na minha adolescência, um grupo de crianças. Tá? Um grande abraço, parabéns, Paulo, e mantenha informado do lançamento do livro. Com certeza, e Francisco. E esse faz diferença mesmo. Cristo faz diferença. Eu já vi muitos mudando, muitos jovens mudando, quando entenderam quem é Cristo e o que ele fez. Então, esse faz diferença. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Uma boa noite. Carlos, você ia falar? Carlos já até desligou a luz lá. Alô? Oi? Oi, Carlos. Eu tive que desligar a luz aqui pelos mosquitos que estavam chegando. Aí liguei para a varanda lá para eles sumirem daqui. Mas, Paulo, você foi realmente um debate maravilhoso. Você engrandeceu muito nosso momento, com todas as suas ideias, sua luta, sua briga até você chegar aí. E continue assim, que você é uma pessoa do bem e a sociedade precisa de gente como você. Parabéns. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. De coração. Você também. Obrigado. Opa, vamos lá. Não, eu só queria fazer um registro aqui da minha discordância com o que o Malheiros falou. Quando ele coloca que a educação financeira, antes disso tem muita coisa, antes da educação financeira, ô Malheiro, você me desculpa, eu acho que você está enganado. A educação financeira tem que estar junto, desde criança. E vou te explicar por quê. Eu sou testemunho disso, eu sou produto disso. Eu, com 8 anos de idade, eu fui criado pelos meus tios, e meu tio me falava o seguinte: dia de muito, véspera de pouco. E foi com essa frase que, em 2006, eu fundei a Associação Brasileira de Educação Financeira. Entendeu? E nós levamos educação para muita gente. Porque hoje você tem vários instrumentos aí, emissoras, veículos de comunicação falando sobre educação financeira. Tem uma vasta literatura sobre isso. Agora, tem que ter olho no olho, passar experiência. Não adianta você pegar um garoto de 20 anos, saído da faculdade, para falar de educação financeira. Ele não tem experiência de ter sido pai, de ter sido avô. Estou me privilegiando, estou trazendo, puxando a sardinha para o meu lado. Não, porque isso conta. Entendeu? Você vê resultados. Você tem toda uma experiência para colocar numa palestra. Isso é super importante. Então, eu não acho que a educação financeira é uma coisa a posteriori, não. Ela tem que começar
na base. Na base. As pessoas têm que entender o seguinte: não há pecado nenhum gostar de ganhar de dinheiro, gente. Não é questão de ser capitalista, não é isso. Você precisa do dinheiro honesto, de trabalho, fruto de trabalho. Não, Tá Denilson, certo? você não me entendeu, não foi por aí não. Foi por aí que eu falei, não. O que eu disse é o seguinte: a educação financeira é importantíssima, sim. Mas antes dessa educação financeira, tem uma série de parâmetros muito mais importantes do que ela, como saúde, como a própria educação. É isso que eu quis dizer. Entendeu? Então tá. Aí você fugiu do tema. Não fugi não. Não fugi não. Não adianta você dar educação financeira a quem não tem saúde, a quem não tem emprego. Isso é outro problema, cara. Isso Mas é não outro é tema. outro problema, é o cerne do Brasil, porra. Tá bom, tá bom. Permite discordar de você, mas tudo bem. Não, tá bom. Tamo junto. Entendeu? Mas eu acho isso, entendeu? Que a gente tem um vasto campo aí para trabalhar, e temos que trabalhar, temos essa responsabilidade. Mas eu queria, a gente já está esgotando nosso tempo aqui, não? Eu só queria voltar então ao tema literário e resumir aqui, para quem ainda está presente: a Colheita Madura mistura ficção e realidade, memórias e experiências, sonhos e desejos de alguém que passou a infância na cidade e ama partir do alferes. Paulo Roberto retrata o Brasil dos campos, com toda a sua beleza e mazelas, e categoricamente afirma que o futuro da nação está rigorosamente ligado à melhoria da educação e da saúde. É isso aí, Paulo. É isso. Foi isso que você nos trouxe nessa obra, que eu tenho certeza e torço para que faça muito sucesso. Que bom. Amém. Que assim seja. Deixa eu só matar uma curiosidade. Eduardo, a quantos quilômetros você trabalha da sua casa? Porque você está rodando. É verdade. Bom, meu querido. Eu faço um sacrifício realmente, porque eu moro numa localidade a 30 quilômetros de Fortaleza, mas meu trabalho é do outro lado de Fortaleza. Então, na verdade, são 30 mais 25, mais ou menos, 55, 60 quilômetros. Pesado, hein? Diário? Pesado. É por isso que eu estou sempre ouvindo vocês dirigindo. Tá certo. Mas, felicidades. Mas eu gostei muito, viu, da apresentação, está de parabéns. Você mostrou que é possível, né? Você conseguir as suas conquistas, mesmo com as dificuldades que você teve. Então, isso é um incentivo para as pessoas que não têm coragem, né, de querer publicar uma obra literária qualquer. Né? Então, esse teu depoimento é fantástico, viu? Eu gostei muito. Obrigado, Eduardo. Maravilha, Paulo. Acho que o Guaraci levantou a mão. O Carlos Maneiro também levantou a mão. Assim, eu vou fazer a última pergunta a respeito assim, eu vi que você citou alguns livros no início, mas eu queria que você deixasse aqui gravado um livro que você recomendaria assim que te modificou. Eu sei que são muitos, né? Cada um de um tema, é difícil escolher um só, mas qual livro que você recomendaria assim para o pessoal da academia, para quem for assistir depois? Um livro que você acha que modifica a pessoa, que melhora a pessoa. Um livro que tenha sido... Pode ser de educação financeira agora? Que tenha sido... Pode ser. Aí fica livre a escolha. Assim, você comentou do seu livro, mas assim, além do seu livro, assim, qual outro autor que você recomendaria assim para ficar registrado? Eu posso citar dois. Ednilson, eu quero citar dois livros que realmente impactam a vida de pessoas, né? Eu vou citar dois livros, não. Vou citar primeiro um autor que te leva à criatividade, a você desenvolver a sua área criativa, que eu gosto muito da Agatha Christie, tá? É de fora, internacional, mas eu gosto pelo enredo todo que ela cria, eu acho muito interessante.
Agora, tem um livro que eu estudo ele diariamente, que impacta a minha vida. Você me perdoe, Edmilson, não estou aqui com questão religiosa, mas é a Bíblia, tá? É a vida de Jesus. Esse transforma realmente, esse impacta muito a vida de uma pessoa e transforma como transformou a minha. Então, eu não poderia te dizer, porque esse, para mim, é o mais importante, é o que eu mais estudo. Edmilson, se eu entrei numa área aí que não podia, você me perdoa, mas é um livro, ele pediu um livro, esse, para mim, é o que me impacta mais, que mais transforma a minha vida. Não, o rigor aqui, é estatutário, é da gente não abrir, não, mas isso é uma declaração que que tem problema algum. Então tá jóia. Antes da gente terminar, eu não posso deixar aqui de parabenizar o Edmilson com o time dele, Fluminense, campeão da Libertadores. Não podia deixar passar em branco, né, Edmilson? O time campeão da Libertadores. Então a gente. Futebol também não entra no negócio, mas eu tinha que parabenizar. Olha como é que esse rapaz é esperto. Ele fala de religião, me pede desculpa, você tem numa área aqui, mas aí ele chama o Fluminense para mexer comigo. Aí ele me coloca, também não pode falar de futebol. Ele quebra ainda fala em política no livro dele. E olha que eu sou flamenguista, hein? Parabéns para você. Mas eu tenho que tirar meu chapéu para o Fluminense. Realmente deixou aqueles argentinos a ver navios. Mereceu. John Kennedy, né? John Kennedy é foda! Valeu, Paulo. Te agradeço aí por tudo, maravilha. Entendeu? Eu fico muito satisfeito de você estar aqui. Eu acho que a gente teve uma identificação desde o primeiro momento. Eu fico assim, muito lisonjeado dessa nossa ligação, que vai ser para sempre, você queira ou não queira. É verdade. Você me chamou para fazer parte, né, do seu primeiro livro, então isso para mim é muito importante. Para a academia, eu sempre friso isso. Vocês estarem chegando, esse grupo novo, tem sido maravilhoso, E acho que todo esse sucesso, né, da nossa administração, eu digo eu, Guaraci, Gil Kleber, que tem gente que trabalha e não aparece, essa que é a realidade, né? Do Wilson Barro, que é o tesoureiro do Conselho Fiscal, isso tudo, assim, é um prêmio que a gente ganha através da conversa com o autor, que a gente fica ansioso para chegar terça-feira e escutar a pessoa da vez. Isso que é bacana. Parabéns, Paulo, parabéns. Obrigado. Eu agradeço muito a todos vocês e pelo apoio. Valeu, gente. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.